pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos seguir o nosso papo sobre dinâmica lagrangiana. O que nós vamos fazer é introduzir o conceito de deslocamento virtual e, consequentemente, de trabalho virtual. Tá? Esses conceitos são um pouco complicados, eu vou seguir um artigo que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Esse conteúdo não está no nosso livro. E a gente vai usar esses conceitos para derivar as equações de Euler-Lagrange em condições bem determinadas, ok? Para a gente entender o que é um deslocamento virtual e o que é trabalho virtual, nós vamos precisar revisitar o conceito de equações de vínculo, certo? Equações de vínculo são equações que vão definir alguma restrição ao movimento do meu sistema. Por exemplo, se eu tenho uma partícula que desliza sobre uma superfície lisa, eu vou ter uma equação que define qual é essa superfície, né, em qual plano a minha partícula pode deslizar. Se eu tenho um pêndulo, por exemplo, a haste do pêndulo vai limitar o movimento da minha massa, né? E eu vou ter, então, equações de vínculo que vão descrever esses tipos de restrição, tá? Quando eu tenho um vínculo que pode ser escrito através de uma relação algébrica entre as posições das minhas partículas, eu tenho um vínculo chamado holonômico. Tá? Então vamos supor que eu tenho um sistema com N partículas. Certo? Para esse sistema com N partículas, eu posso ter vínculos holonômicos, que vão determinar certas relações entre as coordenadas das minhas partículas. Tá? Então, se eu tenho, sei lá, vamos ver aqui que eu usei S vínculos holonômicos, eu vou ter S equações do tipo f, que é uma função de R1, R2, Rn, eu posso ter uma dependência explícita do tempo. Isso aqui vai ser igual a zero. Meu índice vai variar de 1, 2, até o número de vínculos que eu tenho. Por exemplo, eu tenho S vínculos, tá? R1, R2, R3 até Rn são os vetores de posição das minhas partículas. T é o tempo, tá? Eu posso ter vínculos holonômicos que dependem explicitamente do tempo, e nesse caso eles são chamados reonômicos, ou eu posso ter vínculos holonômicos que não dependem explicitamente do tempo, e nesse caso eles são chamados escleronômicos. Tá? Outro tipo de vínculo que eu posso ter é um vínculo que envolve uma relação entre as posições de algumas partículas, ou de todas as partículas, as velocidades dessas partículas e o tempo. Tá? E esses vínculos são chamados não holonômicos. Então, eu posso ter vínculos não holonômicos. Tá? Então, aí eu vou ter uma relação entre posições, velocidades e o tempo. Eu posso escrever esses vínculos de forma geral da seguinte forma. Eu vou ter uma soma do índice K que varia de 1 até N, que é o número total de partículas, um certo vetor IK, produto escalar com uma velocidade da partícula K, mais AI vezes o tempo. Isso aqui vai ser igual a zero. Tá? Agora o meu índice I também vai variar de 1 até o número total de vínculos não holonômicos que eu tenho. Vamos supor que eu tenho M vínculos não holonômicos. Então esse índice, o índice I, não, desculpa, o índice, sim, o índice I vai variar de 1, 2, até M, sendo M o número total de vínculos desse tipo que eu tenho no meu sistema. Tá? E essas quantidades aqui, A e K, vai ser uma função das posições, R1, R2, até Rn, e do tempo, e aí também vai ser uma função das posições das minhas partículas e do tempo. Certo? Bom, então aqui eu tenho
vínculos onde eu tenho uma dependência explícita com a velocidade. Tá? Agora eu vou olhar novamente para esse tipo de vínculo aqui, os vínculos holonômicos. Se eu pegar essa expressão aqui e derivar em relação ao tempo, fizer uma derivada total em relação ao tempo, eu vou ter o seguinte, né? Eu vou ter uma outra equação, uma forma diferencial, que eu posso escrever como uma soma de k igual a 1 até n da derivada parcial da minha função f em relação a uma certa coordenada, a posição de uma certa partícula rk, vezes a derivada parcial de rk em relação ao tempo, mais derivada parcial de fi em relação ao tempo, isso aqui é igual a zero. Né? Simplesmente peguei isso aqui e fiz uma derivada total de fi. Tá? Então eu vou ter S equações desse tipo aqui. Mas derivada parcial de rk em relação ao tempo vai ser velocidade. Tá? Então eu vou ter que essas condições aqui eu posso escrever como soma em k igual a 1 até n de parcial f parcial rk vezes vk, escalar aqui, né? Mais parcial fi parcial t. Isso aqui vai ser igual a zero. Tá? Simplesmente reescrever esses vínculos holonômicos. Então, vamos supor o seguinte, que eu tenho um sistema composto por n partículas e esse sistema satisfaz um conjunto de S condições de vínculo holonômicos. Tá? Então, eu tenho S equações desse tipo aqui, né? Meu índice I aqui da função f varia de 1 até S. E eu tenho M vínculos não holonômicos. Tá? Podem ser escritos desta forma aqui. Então, dado um conjunto de posições, né, uma certa configuração instantânea do meu sistema, tá, eu preciso que o meu sistema satisfaça as equações de movimento, por exemplo, as equações de Newton, e também satisfaça as equações de vínculo. Isso significa dizer que as velocidades vk das minhas partículas elas não vão ser completamente independentes entre si. Elas vão estar relacionadas através dessas equações de vínculo. Em geral, por uma dada configuração, ou seja, por um dado conjunto de posições RK, eu vou ter infinitas soluções possíveis para as velocidades. Tá? Eu vou ter infinitos conjuntos de velocidades VK que satisfazem as minhas equações de movimento e, ao mesmo tempo, satisfazem as minhas equações de vínculo. Mas eu também vou ter conjuntos que não satisfazem, e esses que não satisfazem não me interessam. Tá? Então, agora a gente vai ver o que pode ser feito a partir daí. O que eu vou fazer agora vai ser o seguinte: eu vou chamar esse conjunto de velocidades que satisfaz as equações de vínculo e as equações de movimento como um conjunto de velocidades permitidas. Tá? Então, esse conjunto aqui eu vou chamar de velocidades permitidas. Tá? Como eu mencionei há pouco, eu tenho infinitas soluções para esse sistema de velocidades. Então eu vou ter conjuntos diferentes de velocidades permitidas que satisfazem de forma completamente independente as equações de vínculo e as equações de movimento. Tá? E eu vou definir como velocidade virtual a diferença entre velocidades de dois conjuntos. Tá? Ou ainda, eu vou chamar de velocidade virtual, esse v, tá? Tio aqui, que é uma função do tempo, a diferença entre o vetor vk, que pertence a um certo conjunto de velocidades permitidas, e outro vetor vk', que pertence a outro conjunto de velocidades permitidas, certo? E o índice k aqui, então, vai varrer todas as partículas do meu sistema. Então, vai de 1, 2, 3, até o número total de partículas. Então, o que eu fiz aqui? Eu tenho uma certa partícula que eu estou usando o índice K para definir que partícula é essa. Tá? Essa partícula aí pode ter uma certa velocidade VK
vai ser uma das velocidades permitidas para essa partícula, uma das soluções possíveis para o meu sistema de equações, tá? Mas essa mesma partícula pode ter uma outra velocidade, que é uma outra solução possível. Tá? Essa outra solução possível eu estou chamando de VK'. E a diferença entre esses dois vetores aqui, eu estou chamando de Vtil aqui, é o que eu chamo velocidade virtual. Tá? Então isso aqui vai ser a velocidade virtual da minha partícula, certo? Bom, agora que eu tenho as minhas equações de vínculo aqui, que eu chamei de equações 1 e 2, e a definição de velocidade virtual, eu posso definir primeiro o que é um deslocamento permitido e depois o que é um deslocamento virtual. Tá? Então, esses vetores VK e VK' aqui são o que eu chamei de velocidades permitidas para a minha partícula K. Né? Essas velocidades, elas satisfazem as equações de vínculos, satisfazem as equações de movimento, tá? E, portanto, elas nos interessam. Eu vou definir como deslocamento permitido, tá? Um certo intervalo de tempo que vai de t até t mais dt, tá? Então, intervalo t e t mais dt, um deslocamento permitido tá? Vai ser um deslocamento infinitesimal que eu vou chamar de drk, que é igual ao produto de uma velocidade permitida vk vezes intervalo infinitesimal de tempo dt. Tá? Então, isso aqui vai ser o que eu chamo de deslocamento permitido. Tá? Agora, eu posso definir de forma análoga a isso aqui um deslocamento virtual. Tá? Um deslocamento virtual vai ser o que eu vou chamar de delta RK, que é igual a uma diferença entre dois deslocamentos permitidos possíveis. Então, delta RK é igual a drk menos drk'. Tá? Isso aqui vai ser o meu deslocamento virtual. Agora eu posso notar o seguinte, se eu olhar para o deslocamento permitido, esse diferencial da RK aqui, esse vetor infinitesimal, junto com o vetor dt, satisfaz essas condições de vínculo, 1 e 2. Se eu pegar a equação 1 aqui e multiplicar por dt, eu vou ter o seguinte, que a soma em K igual a 1 até n de A e K escalar VKdt vai ser simplesmente drk mais AI t dt igual a zero, e meu índice I aqui vai de 1 até m, que é o total de vínculos não números que eu estou considerando. Multiplicando essa equação aqui por dt, eu vou ter a mesma coisa, né? Eu vou ter uma equação para esses deslocamentos permitidos. Então, eu vou ter soma em k igual a 1 até n de parcial fi parcial rk, vk vezes dt vai ser simplesmente drk, então escalar isso aqui com drk, mais parcial fi parcial t vezes dt igual a zero, o i variando de 1 até s. Então, esses deslocamentos permitidos aqui satisfazem essas condições de vínculo aqui. Tá? Agora eu posso notar o seguinte, pela minha definição aqui de deslocamento virtual, eu posso escrever que delta RK menos ou mais drk' vai ser igual a drk. Tá? Então, se eu pegar isso aqui
esse DRK aqui, escrito dessa forma e substituir nessas expressões, eu vou ter o seguinte, né? Da primeira equação lá, eu vou ter soma em K igual a 1 até N de A e K escalar delta RK mais DRK linha mais AIT dt. Isso aqui tem que ser igual a zero, tá? Mas esses vetores DRK' aqui, eles também satisfazem as minhas equações de vínculo, tá? Se eu reescrever isso aqui, então, como soma em K igual a 1 até N de A e K escalar delta RK mais soma de K igual a 1 até N de A e K escalar DRK' mais AIT dt igual a zero, eu sei que essa quantidade aqui, ó, ela tem que ser igual a zero. Isso aqui é simplesmente a minha equação de vínculo para os deslocamentos permitidos da RK'. Portanto, isso aqui também tem que ser igual a zero. Então, eu tenho uma relação aí para esses meus deslocamentos virtuais. Eu sei que os deslocamentos virtuais satisfazem o seguinte conjunto de equação, soma de equações. Soma de K igual a 1 até N, A I K, escalar delta R K. Isso aqui tem que ser igual a zero e eu vou ter o I variando de 1 até M. Até M. Tá? De forma análoga, eu posso pegar esse segundo conjunto de equações de vínculo aqui e fazer a mesma coisa. Né? Substituir esse deslocamento permitido DRK aqui por delta RK mais DRK'. De novo, os DRK' satisfazem as equações de vínculo e eu vou ter que os meus deslocamentos virtuais satisfazem também o seguinte conjunto de equações. K igual a 1 até N, uma soma de derivada parcial de Fi parcial R K escalar delta RK. Isso aqui é igual a zero para I igual variando de 1 até S. Tá? Então, os meus deslocamentos virtuais satisfazem esses conjuntos de equações aqui. Essas equações de vínculo homogêneos, por assim dizer, né? Tirando essa dependência explícita com o tempo. Tá? Bom, agora vamos falar um pouco sobre a necessidade de existirem forças de vínculo no meu sistema. Tá? Quando eu tenho vínculos ou equações de vínculo que são impostas ao meu sistema, isso normalmente vai estar associado com alguma força que atua sobre esse sistema. A gente pode olhar isso da seguinte forma. Vamos considerar um sistema com N partículas. Inicialmente, vamos supor que nenhuma força de vínculo atua sobre ele, ou ainda que ele não satisfaz nenhuma condição de vínculo. Nesse caso, as minhas N partículas vão ser descritas por um conjunto de vetores posição, eu vou chamar RK, e um conjunto de velocidades, que eu vou chamar VK. As equações de movimento para esse sistema de partículas podem ser determinadas a partir da segunda lei de Newton. Então, eu vou ter lá que a massa mk da késima partícula vezes a aceleração ak dessa partícula, isso aqui vai ser igual à força Fk que atua sobre essa partícula. E essa força aqui pode depender das posições, eu vou chamar RL, das velocidades, VL, e do tempo T, certo? E os índices K e L vão variar de 1 até N, sendo N, então, o número total de partículas.
Aqui tô chamando, eu vou chamar essa força FK aqui de força externa. Tá? Essas aqui são a força externa total que atua sobre a minha partícula K. A K, então, vai ser a aceleração. Então, esse sistema de equações aqui vai me fornecer as equações de movimento que descreve o comportamento desse meu sistema de partículas. Agora, vamos supor que, além desse conjunto de condições aqui, de equações aqui, eu tenha também condições de vínculo. Tá? Então, além de satisfazer essas equações aqui, o meu sistema também precisa satisfazer as equações 1 e 2. Tá? Como eu quero determinar as acelerações, eu posso pegar e derivar em relação ao tempo essas minhas equações aqui. Eu vou ter as seguintes relações. Tá? Derivando em relação ao tempo a minha equação 1, eu vou ter que soma em K igual a 1 até N de A e K escalar, né? Derivado dessa velocidade, VK vai ser a aceleração, AK, mas esse vetor A aqui, A e K também depende do tempo, então eu tenho mais derivada temporal de A e K escalar VK mais ddt de A e K, isso aqui tem que ser igual a zero. E a minha outra condição é que, bom, isso aqui também é somado em K, né? Tudo isso aqui somado em K. E a minha outra condição é soma em K igual a 1 até N de parcial Fi parcial RK escalar AK mais soma K igual a 1 até N de ddt de parcial F parcial RK vezes VK mais ddt de parcial Fi parcial T. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero, né? Aqui o meu índice varia de 1 até M, aqui o meu índice varia de 1 até S, certo? Então, o que eu estou fazendo é o seguinte, eu tenho a segunda lei de Newton, meu sistema precisa satisfazer esse conjunto de equações. Mas se eu quiser introduzir vínculos no meu sistema, as minhas acelerações AK, além de satisfazerem esse conjunto de equações aqui, também vão ter que satisfazer esses conjuntos de equações aqui. Tá? Nem sempre eu vou conseguir encontrar um conjunto de soluções para essas acelerações AK que são compatíveis ao mesmo tempo com as condições de vínculo e com a segunda lei de Newton. Tá? Então, o que eu vou precisar fazer é modificar a segunda lei de Newton, introduzir aqui o que eu vou chamar de forças de vínculo, certo? Então, essa minha equação aqui vai passar a ser escrita da seguinte forma. A massa da partícula de K, a massa da partícula K vezes a sua aceleração, AK, vai ser igual a força FK, que é a força externa total que atua sobre ela, mais uma força que eu vou chamar RK, que vai ser a minha força de vínculo, certo? Então, o meu problema passa a ser determinar as posições das partículas em função do tempo, as velocidades das partículas em função do tempo e essas forças de vínculo RK aqui, dado esse conjunto de equações aqui e essas equações de vínculo. Então, nós ficamos na seguinte situação. Nós temos um conjunto de M equações de vínculo não holonômicos, S equações de vínculos holonômicos e 3N equações de movimento, que vão ser as equações de Newton. Nós precisamos determinar agora, para resolver o sistema de equações, ou seja, encontrar a solução para o movimento do meu sistema, é determinar 3N coordenadas das minhas partículas
Ou seja, eu tenho N partículas em 3 dimensões, então eu preciso determinar 3N coordenadas. E eu preciso determinar as 3N componentes dessas forças de vínculo. Ou seja, eu preciso determinar todas as forças RK. Tá? Para isso, eu disponho, então, de 3N equações de movimento, mais S, mais M equações de vínculo. Tá? Agora, se 6N for maior do que 3N mais S mais M, eu não vou conseguir resolver esse sistema. Né? Eu vou ter uma série de graus de liberdade aí que, na realidade, que eu não vou conseguir determinar univocamente. Tá? Então, eu vou precisar de, no mínimo, 6N equações para determinar 6N variáveis. Então, o que a gente pode fazer agora é usar o conceito de deslocamento virtual para encontrar as relações adicionais que me faltam para determinar a solução desse sistema de equações. Tá? Então, para isso, eu vou anotar o seguinte. Tá? Vamos pegar um exemplo simples aqui. Tá? Uma partícula que desce em um plano inclinado. Tá? Esse plano inclinado é fixo. Então, eu tenho a minha partícula aqui. A minha força de vínculo, nesse caso, vai ser uma força normal à superfície. Tá? Então, vai ser uma força que atua aqui na minha partícula. O movimento dela é restrito ao plano inclinado. Portanto, qualquer deslocamento que ela realizar, qualquer ΔX aqui, vai ser sempre perpendicular à minha força de vínculo. Se eu pensar, então, nessa situação, eu tenho que o trabalho executado pela força de vínculo para um deslocamento infinitesimal, esse trabalho vai ser zero. Tá? E se eu pensar em um deslocamento virtual, o trabalho virtual associado com esse deslocamento virtual exercido pelas forças de vínculo também vai ser zero. Tá? Então, o que eu quero dizer? Quero dizer que nesse caso aqui, se eu somar o trabalho que as forças de vínculo exercem sobre a minha partícula, né, ou se eu tivesse várias partículas, né, eu teria o seguinte: uma soma de K igual a 1 até N do produto escalar da força RK por um certo deslocamento infinitesimal da minha partícula K, que eu vou chamar de DRK. E isso aqui vai ser zero nessas condições. Como o meu deslocamento virtual é simplesmente uma diferença entre deslocamentos reais, eu vou ter que o trabalho virtual, que eu vou definir dessa forma aqui, né, um produto entre a força de vínculo K e um certo deslocamento virtual delta RK, isso aqui também vai ser zero, né, porque essas quantidades aqui vão ser perpendiculares entre si. Agora imagina que esse meu plano inclinado, ele tem um certo ângulo θ aqui, e esse ângulo θ varia com o tempo. Tá? Então, por exemplo, o ângulo θ está aumentando ou o ângulo θ está diminuindo. Tá? Instantaneamente, né, eu vou ter essas mesmas condições. Né? Ou seja, em um dado instante de tempo, a minha força normal, que é a minha força de vínculo, vai ser perpendicular ao movimento naquele momento. Mas se eu pensar num contínuo, né, conforme essa rampa aqui vai subindo, vai aumentando esse ângulo, o deslocamento da minha partícula, em algum momento, vai se dar ao longo dessa minha força de vínculo. Tá? Então, essa relação aqui não vai mais ser sempre verdade. Né? Eu vou ter condições em que o meu deslocamento real vai ter uma componente ao longo da minha força de vínculo e, portanto, esse trabalho exercido pelas forças de vínculo não vai mais ser zero. Mas isso vai continuar sendo verdade para o caso dos deslocamentos virtuais. Tá? Então, no caso de um θ aqui, que depende de tempo, essa condição aqui pode não ser mais verdade, ou seja, o trabalho exercido pelas forças de vínculo não necessariamente será zero, mas o trabalho virtual vai continuar sendo zero. Né? Porque se a gente for pensar nesse deslocamento virtual aqui, né, é aquela ideia de que eu estou congelando as minhas equações de vínculo. Né? Então, é como se eu estivesse olhando instantaneamente para o meu sistema
E nesse momento, a minha força de vínculo vai ser sempre perpendicular ao meu deslocamento virtual, né? Essa dependência explícita com o tempo vai sumir. A dependência explícita aqui seria como a minha rampa ela vai aumentando aquele ângulo θ em função do tempo. Então, eu quero usar esse fato aqui para determinar as relações que me faltam. Tá? Eu quero encontrar... Bom, eu tenho no momento 3n mais s mais m equações, ou relações entre as minhas coordenadas e as minhas forças, e eu preciso de 6n. Voltando. Esses meus deslocamentos virtuais aqui, eles estão conectados pelas equações de vínculo, certo? Então, eu tenho que o conjunto de deslocamentos virtuais ΔRK, esses deslocamentos estão conectados por S mais M equações, tá? E como eu tenho 3n variáveis aqui, 3n coordenadas desses vetores RK, eu tenho 3n menos S menos M, digamos assim, coordenadas que são independentes. Tá? Então, essas quantidades aqui são independentes, e aí eu posso escrever o seguinte, tá? Eu vou dizer que as coordenadas, S mais M coordenadas são dependentes entre si. 3n menos S menos M são independentes. Então eu posso escrever essas S mais M aqui em função das outras 3n menos S menos M. Tá? Se eu fizer isso, eu posso escrever isso aqui, ó, uma soma em J igual a 1 até N, RJ til, escalar delta XJ til igual a zero, e esse N aqui vai ser igual a 3N menos S menos E. O que é isso aqui? Tá? Esses XJ til aqui são as componentes, as coordenadas independentes que eu tenho aqui no meu sistema. Tá? E esses R til aqui são os coeficientes que vão multiplicar essas coordenadas. Então, basicamente, o que eu fiz foi pegar essa equação aqui e reescrever os deslocamentos virtuais em função apenas das coordenadas independentes. Tá? Se eu fizer isso, eu vou chegar nessa expressão aqui. Tá? Mas como esses deslocamentos virtuais associados a essas coordenadas independentes, bom, são independentes entre si, para que essa soma aqui seja zero, esses coeficientes aqui também vão ter que ser zero. Tá? Esses coeficientes aqui vão ser formados a partir de componentes desses vetores RK aqui. Então, eu vou encontrar um conjunto adicional de 3n menos S menos M relações para essas coordenadas dos vetores RK. Então, é exatamente esse número de relações que eu preciso para resolver o meu sistema. Né? Porque se eu pegar e somar esses 3n menos S menos M nas 3n mais S mais M que eu já tinha, eu vou chegar em 6n relações, que é o que eu preciso para resolver o sistema. Então, esse tipo de condição aqui, vínculos que satisfazem essa relação aqui, em sistemas onde eu consigo escrever esses deslocamentos virtuais em função apenas das coordenadas independentes, eu vou ter um sistema que a gente diz que tem um vínculo ideal, né? Que é um sistema que eu consigo resolver exatamente. Tá? Então, isso é uma das utilidades aqui desses deslocamentos virtuais. Bom, agora a gente vai derivar equações de Euler-Lagrange em coordenadas generalizadas usando o conceito de deslocamento virtual, tá? E assumindo que o trabalho exercido pelas forças de vínculo ao longo de um deslocamento virtual vai ser zero, certo? Então, o trabalho virtual vai ser zero para as minhas forças de vínculo. Então, o que eu tenho é o seguinte, nós vamos começar pelas equações de movimento, tá? Então,
nós vamos usar a segunda lei de Newton, separando a contribuição de forças externas, que eu vou chamar de FK, das forças de vínculo, que eu vou continuar chamando RK. Então, nós vamos ter 3N equações desse tipo aqui. MK, AK é igual a FK mais RK. Né? Continuo tendo um sistema com N partículas, vou ter 3N equações de movimento desse tipo aqui. Tá? O que eu posso fazer agora é colocar essas forças aqui para o outro lado, né? Subtrair FK e RK dos dois lados da minha equação. Eu vou ter MK AK menos FK menos RK igual a zero. E agora eu vou multiplicar essa equação aqui por um certo deslocamento virtual, ΔRK, e somar para todo K. Tá? Então, multiplicando por um ΔRK e somando, para todo K, a gente vai ter o seguinte: soma de K igual a 1 até N de MK AK vezes ΔRK, meu deslocamento virtual, menos soma de K igual a 1 até N de FK escalar ΔRK, menos soma de K igual a 1 até N de RK escalar ΔRK. Isso aqui vai ser igual a zero. Tá? Mas o que apareceu aqui, né, esse último termo da equação, esse é o trabalho virtual. Trabalho virtual exercido pelas minhas forças de vínculo. E eu vou considerar que as minhas forças de vínculo são tais que esse trabalho virtual aqui ele vai ser igual a zero. Tá? Então eu vou considerar que esse trabalho virtual aqui vai ser igual a zero. E aí isso me leva à seguinte equação, que é a soma K igual a 1 até N de MK AK escalar, escalar ΔRK menos soma K igual a 1 até N de FK escalar ΔRK, isso aqui vai ser igual a zero. Agora vou supor o seguinte: supondo que nós temos S mais M equações de vínculo. Tá? E supondo ainda que eu consigo escrever todas as coordenadas que definem esses vetores de posição A e RK aqui em função de apenas N, que é igual a 3N menos S menos M variáveis, tá? Eu vou assumir então que, como eu tenho S mais M equações de vínculo, eu tenho apenas N, que é igual a 3N menos S menos M, coordenadas que são independentes entre si. As outras vão ser amarradas pelas equações de vínculo. Então eu vou assumir que eu consigo escrever todas as coordenadas que definem os vetores de posição das N partículas do meu sistema em função apenas dessas N variáveis. E essas aí vão ser as minhas coordenadas generalizadas. Então eu vou supor que eu posso escrever qualquer vetor RK como um RK de Q1, Q2, até Q N minúsculo e do tempo, tá? E o K, então, ele varia de 1 até N maiúsculo. Bom, uma vez feito isso, né, uma vez que eu consigo escrever as coordenadas, os vetores de posição RK em função dessas minhas coordenadas generalizadas, eu posso reescrever os deslocamentos permitidos e os deslocamentos virtuais também em função dessas coordenadas generalizadas que... Então eu vou ter o seguinte, né, um deslocamento permitido DRK, ele vai ser igual a uma soma de J igual a 1 até N minúsculo
da derivada parcial de RK em relação a QJ vezes um deslocamento dQJ mais parcial RK parcial T vezes dt. Esse aqui vai ser o meu deslocamento permitido. O meu deslocamento virtual vai ter apenas essa parte aqui, né? Vai sumir a dependência temporal. Eu vou ter que delta RK pode ser escrito como uma soma de J igual a 1 até N minúsculo de parcial RK parcial QJ vezes dQJ. Agora eu vou tentar reescrever essa expressão que eu tenho aqui em cima usando esses deslocamentos virtuais aqui em função dessas coordenadas generalizadas. Tá? Então eu vou ter o seguinte, o primeiro termo lá vai ser soma em K igual a 1 até N de MK. A aceleração eu vou escrever como uma derivada temporal de dt de RK ponto. E o meu deslocamento virtual vai ser dado por essa soma aqui. Então, soma J igual a 1 até N minúsculo de parcial RK parcial QJ vezes dQJ. O segundo termo vai ser uma soma K igual a 1 até N da força FK escalar o deslocamento virtual, que eu vou escrever de novo como essa soma aqui. Certo? Tudo isso aqui vai ser igual a zero. Agora eu vou notar o seguinte. Eu posso escrever a energia cinética desse sistema como T igual a 1 meio de uma soma em K igual a 1 até N de MK vezes RK ponto ao quadrado. Né? Essa aqui vai ser a energia cinética do meu sistema. Agora eu posso notar que esse meu RK ponto aqui, ele pode ser escrito como uma soma em J igual a 1 até N, derivada de RK em relação a QJ vezes QJ ponto, mais derivada parcial de RK em relação ao tempo. E a derivada de RK em relação a QJ ponto, RK ponto em relação a QJ ponto, isso aqui vai ser igual a derivada parcial de RK em relação a QJ, certo? Bom, vou apagar e a gente segue. Bom, usando essas expressões aqui, eu vou calcular as seguintes quantidades. Derivada parcial da energia cinética em relação a uma certa coordenada generalizada QJ. Isso aqui vai ser igual a 1 meio da soma de K igual a 1 até N de MK vezes derivada parcial de RK ponto ao quadrado em relação a QJ. Isso aqui vai ser igual a 1 meio da soma de K igual a 1 até N de MK vezes 2 RK ponto vezes parcial RK ponto parcial QJ. Tá? Próxima quantidade que eu posso calcular é a derivada parcial da energia cinética em relação a uma velocidade generalizada QJ ponto. Tá? Isso aqui vai ser igual a 1 meio da soma K igual a 1 até N
de mk, derivada parcial de rk ponto ao quadrado em relação a q j ponto, que vai ser igual a 1 meio, de soma em k igual a 1 até n de mk, derivada, primeiro vai ser 2rk ponto, vezes derivada parcial de rk ponto em relação a qj ponto, e daqui eu sei que aquela derivada lá vai ser simplesmente igual a parcial rk, parcial qj. Então, essa derivada da energia cinética em relação a qj ponto vai ser igual a 1 meio de uma soma em k igual a 1 até n de mk vezes 2rk ponto vezes derivada parcial de rk em relação a qj. Tá? Agora eu vou pegar e tomar a derivada total dessa última expressão aqui. Ou seja, eu vou calcular ddt de parcial t parcial qj ponto. E essa quantidade aqui vai ser igual a uma soma k igual a 1 até n. Esses dois vão se cancelar aqui. mk vezes uma derivada de rk ponto que multiplica parcial rk parcial qj. Então, tomando a derivada assim, né? Isso aqui é aplicado nesse produto aqui. Então, tomando essa derivada total, eu vou chegar na seguinte expressão. Soma em k igual a 1 até n de mk, derivada temporal de rk ponto, que multiplica parcial rk parcial qj, mais uma soma em k igual a 1 até n de mk rk ponto vezes a derivada temporal de parcial rk parcial qj. Né? Então, simplesmente tomei a derivada desse produto aqui. Bom, e aí essa última expressão aqui eu posso reescrever da seguinte forma, né? Então, eu vou ter dt de parcial t parcial qj ponto vai ser igual a uma soma em k igual a 1 até n de mk vezes derivada de rk ponto em relação ao tempo vezes parcial rk parcial qj mais uma soma em k igual a 1 até n de mk rk ponto. E aí eu vou trocar a ordem dessas derivadas aqui, dessa derivada temporal e daquela derivada parcial em relação a qj. Aí eu vou ter derivada parcial de qj, derivada parcial em relação a qj de r ponto. Então, derivada parcial em relação a qj de rk ponto. Agora eu posso notar o seguinte, né? Que esta quantidade aqui ela é igual a esta quantidade aqui, certo? Então, isso aqui é igual à derivada parcial da energia cinética T em relação a QJ. Tá? Então, agora a gente vai colocar esses resultados aqui nessa expressão que a gente obteve lá das equações de movimento. Tá? Então, vamos ver como é que isso aí vai ficar. Então, o que eu vou fazer vai ser começar olhando para esse primeiro termo dessa equação aqui. Tá? Eu posso trocar a ordem dessas somas.
colocar essa soma em J igual a 1 até N minúsculo lá para frente, tá? Aí eu vou ter que esse primeiro termo aqui vai ficar uma soma em J igual a 1 até N, de uma soma em K igual a 1 até N maiúsculo, de MK vezes drk ponto dt vezes derivada parcial de RK em relação a QJ, tudo isso aqui vezes esse meu deslocamento virtual, delta QJ. Mas essa quantidade que aparece entre parênteses aqui é igual a essa quantidade aqui, certo? E essa quantidade aqui é igual à derivada temporal de parcial t parcial QJ ponto menos parcial t parcial QJ. Então, isso aqui vai ser igual a uma soma em J igual a 1 até N de ddt de parcial t parcial QJ ponto menos parcial t parcial QJ vezes delta QJ, certo? E eu vou fazer um procedimento análogo com esse segundo termo aqui, né? Eu vou trocar a ordem das somas e vou escrever esse segundo termo como sendo menos soma em J igual a 1 até N de uma soma em K igual a 1 até N maiúsculo de FK escalar parcial RK parcial QJ, tudo isso aqui vezes um deslocamento virtual delta QJ. Mas aí eu posso identificar a seguinte quantidade como uma força generalizada. Eu vou ter que a força generalizada QJ vai ser igual a uma soma de K igual a 1 até N maiúsculo de FK vezes parcial RK parcial QJ. Então, essa quantidade aqui, que aparece entre parênteses, vai ser a minha força generalizada QJ. E aí a minha equação, essa aqui, vai se tornar soma em J igual a 1 até N de derivada total em relação ao tempo de parcial T parcial QJ ponto menos derivada parcial da energia cinética T em relação a QJ menos uma força generalizada QJ, tudo isso aqui vezes um delta QJ. Isso aqui tem que ser igual a zero. Certo? Bom, esses deslocamentos virtuais aqui eles são independentes entre si. Então, para que essa soma sempre seja igual a zero, o termo entre parênteses aqui tem que ser igual a zero. E a gente vai chegar na seguinte relação, então, que é a derivada temporal dessa derivada parcial de t em relação a qj ponto menos parcial t parcial qj menos uma força generalizada qj, isso aqui tem que ser igual a zero. Agora a gente vai supor o seguinte, que as forças externas FK, elas podem ser escritas como gradiente de um potencial, tá? Então, supondo que FK vai ser igual a menos o gradiente nas coordenadas K de um certo potencial que eu vou chamar Vtil, e esse potencial aqui é função de R1, R2 até Rn, ou seja, dos vetores de posição das minhas partículas escritos lá nas coordenadas K. Tá, eu posso escrever
a força generalizada como um QJ é igual a menos o gradiente em K de Vtil vezes parcial RK parcial QJ. Tá? Mas se eu escrever esse meu potencial em função das coordenadas generalizadas, tá? Eu vou chamar isso aí de V, essa quantidade aqui vai ser simplesmente igual a menos derivada parcial desse potencial escrito em função das coordenadas generalizadas em relação a uma certa coordenada QJ. Tá? E aí, se eu colocar isso lá na minha equação, eu vou ter ddt parcial t parcial QJ ponto menos parcial t parcial QJ menos, ou ainda mais, parcial V parcial QJ. Isso aqui é igual a zero, certo? Agora, esse potencial aqui ele deve depender apenas das coordenadas generalizadas e não das velocidades generalizadas. O que significa dizer que a derivada parcial de V em relação a um QJ ponto deve ser igual a zero. Então eu posso reescrever essa minha expressão somando um parcial V parcial QJ ponto aqui. Tá? E aí eu vou reescrever isso aí e eu vou ter derivada total da derivada parcial em relação a QJ de uma quantidade que é igual a T menos o potencial V menos derivada parcial em relação a QJ de T menos esse potencial V. Isso aí vai ser igual a zero. Né? Então esse T menos V, ou T menos U, normalmente a gente escreve, né? V aqui é uma energia potencial. Isso aqui vai ser o Lagrangiano. E essas aqui são as equações de Lagrange. Certo? Então a gente usou esse conceito de deslocamento virtual para obter as equações de Lagrange.